Olha, nós já estamos chegando na parte final do discurso de Jesus, do grande sermão pregado por Jesus, chamado de Sermão do Monte. Esta é uma série de programas. Nós já estamos vários meses aqui no programa Lar e Família, falando desse sermão de Jesus, que tem muito a ver com a gente, muito a ver com a vida da gente, muito a ver com a família da gente, com princípios que gerenciam toda a vida da gente, toda a estrutura de pensamento que a gente tem. E por falar nisso, esse finalzinho de sermão que nós vamos estudar de Jesus está aqui no capítulo 7, versos 15 em diante, e tem a ver realmente com a estrutura do nosso pensamento. Onde estão os princípios, onde estão a base, onde está a base, onde está o fundamento sobre o qual devemos colocar os nossos pensamentos, as nossas ideias, a nossa maneira de pensar e agir em família. Jesus diz algo muito interessante aqui no capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E a gente continua a leitura no verso 17. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore, verso 19, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Juízo. Aqui é uma descrição de juízo. Assim, pois, verso 20, pelos seus frutos os conhecereis. Bom, Deus tem profetas. A Bíblia foi escrita por profetas. Quem foram esses profetas? Nós encontramos algo sobre isso no livro de Pedro. Você pode acompanhar comigo, se você está aí com a sua Bíblia, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Pedro diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Muitas vezes minha vida estava escura como um lugar tenebroso. Eu não sei para onde ir. Eu não sei como resolver os problemas que eu mesmo me coloco, onde eu mesmo me coloco, ou problemas que aparecem na vida dos quais eu não tenho participação. Às vezes eu tenho boa participação, às vezes eu crio minhas encrencas, mas enfim, eu já estou metido nelas. Como fazer para sair? Então, diz aqui Pedro diz assim, que a palavra profética, a palavra dos profetas, você está vendo isso aqui? A palavra dos profetas é como uma candeia, uma luz que brilha em lugar tenebroso. Salmo 119, verso 105, Davi diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que humildade, que mansidão. Sabe, hoje nós vivemos num mundo de pessoas cheias de opinião. Você vai numa festa, você vai num intervalo de trabalho, se formam umas rodinhas e as pessoas conversam e gostam de dar as suas opiniões. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que isso tem a ver. Pitaco de seres humanos. Mas Davi disse, lâmpada para os meus pés, para eu saber onde eu caminho, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu me lembro, recém-casado, nas primeiras semanas da nova casa, quando eu morava na casa do meu pai, eu sabia de cor o caminho para ir ao banheiro. E para não acordar meu irmão, eu ia, se precisasse ir ao banheiro à noite, eu me levantava sem acender a luz e ao banheiro voltava tranquilamente. E então eu me casei. Móveis diferentes, casa diferente. E eu me lembro de uma noite que eu levantei para ir ao banheiro
e não queria acordar a minha noivinha, a minha esposa que estava dormindo. E eu então me levanto, visto meu chinelo e, sem perceber, havia um criado mudo fora de lugar, porque a nossa casa era muito pequena e os criados mudos não estavam nos lugares que deveriam estar, que era ao lado da cama. E havia um criado mudo fora de lugar e eu gentilmente afastei o criado mudo com o meu dedo, o menorzinho dedo do pé. Que dor! Que dor! Porque não acendia a luz, porque não acendia a candeia, porque não acendia a lanterna. Eu não soube onde colocar os meus pés. E quando não sei onde colocar os meus pés, eu posso sofrer. Eu não sei para onde ir, posso sofrer. Minha família pode sofrer, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde andar. Você quer uma regra, você quer uma lâmpada que ilumine o caminho, para que você saiba fazer escolhas, para que você conheça a direção. Aqui está a palavra de Deus. E Pedro continua dizendo algo muito interessante aqui. Pedro diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, a compreensão não vem de uma pessoa, não vem do próprio profeta. Porque nunca, jamais, isso verso 21 do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, escuta, Deus está falando que profecias e profetas verdadeiros, eles não aparecem porque sentiram vontade de ser profetas. Os profetas foram homens santos, homens separados. A palavra santo quer dizer separado, escolhido, separado para uma função. Homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles não têm agenda própria. Eles não vão lá para o quintal e ficam pensando assim, hoje o que eu vou profetizar? Não, não, não. Eles recebem sonhos, eles recebem visões e eles falam da parte de Deus. Agora, sabe que em vários lugares por aí, nós vemos hoje em dia uma profusão de profetas com mensagens, algumas muito bonitas, outras as mais absurdas, e dizendo e arrogando inspiração, dizendo, eu recebi uma revelação de Deus para você, para a igreja. E a pergunta que eu lhe faço é, seria possível que a existência de profetas nos dias de hoje, nos dias em que nós vivemos? Veja que coisa interessante o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Atos. Atos, logo no iniciozinho do capítulo de Atos, o autor Lucas cita um discurso de Pedro e Pedro cita Joel. E Joel, um profeta, profetizou algo muito interessante. Ele diz assim, acontecerá nos últimos dias. Você não acha que estamos vivendo nos últimos dias? Atos capítulo 2, verso 17. Pedro está dizendo, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, meninos, vossas filhas, meninas, profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Você vê que Deus não faz discriminação entre período da vida e entre sexo, entre gênero, homem, mulher. Deus diz, através do profeta Joel, que nos últimos dias nós poderíamos esperar a manifestação do dom profético. Lá no livro de Efésios, nós vemos que Deus separou uns para apóstolos, outros para profetas, ou seja, na igreja de Deus dos últimos dias, no povo de Deus que estaria vivendo nos últimos dias, nós poderíamos esperar sim a manifestação do dom profético. Para que serve o dom profético? O dom profético serve para nos ajudar
Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, diz Isaías, em nome de Deus. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Se você dá ouvidos à voz profética, você será dirigido por Deus. Mas se você rejeita um verdadeiro profeta, você está correndo o risco de rejeitar a Deus. Mas se você aceita um falso profeta, você está correndo sérios riscos. E por falar em falso profeta, Jesus disse, Mateus 24, que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas para, se possível, enganar até os próprios escolhidos. Lá no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Paulo também diz que haveria um ministério da iniquidade, o ministério do engano. Engano, gente. Engano que parece engano não é engano. Engano que parece engano é brincadeira. Um engano será tanto mais eficiente quanto mais verdade houver nele. O que eu quero dizer com isto? Quanto mais parecido um engano for com a verdade, mais enganoso ele será, mais difícil será de perceber o seu potencial de engano. E é isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus, no capítulo 7, começando no verso 15, Jesus diz, cuidado, nos últimos dias vão haver profecias, mas virão falsos profetas para, se possível, enganar aos próprios escolhidos, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, capítulo 7, verso 15. Mas Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo, diz o verso 21, agora do capítulo 7 de Mateus, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você quer saber mais sobre isso? A gente vai voltar logo depois do intervalo para falar sobre falsos profetas. A gente se encontra já já. E aí, você sabe como discernir um verdadeiro profeta de um falso profeta? Nós temos hoje muitas vozes tentando nos apontar o caminho que devemos seguir. O que é correto na vida em família? Como eu devo criar os meus filhos? Como eu devo me relacionar com o meu cônjuge? Como eu devo viver a minha sexualidade, a minha vida sexual? Mas só há um fundamento seguro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Existe um outro texto que eu quero partilhar com você, que está em Isaías, capítulo 48, o verso 17 e o verso 18. Diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. E os versos seguintes falam da influência dessa atitude, de uma atitude minha, de humildade, de submissão à voz profética, a orientação de Deus através dos seus profetas, a influência que isso teria sobre a minha posteridade, sobre os meus descendentes. Eu dou graças a Deus, porque um dia meus pais aceitaram a voz profética. Meus pais aceitaram que há um Deus no céu que revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Há um Deus que conhece o futuro. Há um Deus que criou todas as coisas. Há um Deus que fez o universo do nada, que pela sua palavra fez o universo do nada.
criou todas as coisas, porque Ele falou e tudo passou a existir. Há muito poder na palavra de Deus. Nestes últimos dias, Deus nos fez conhecer a sua palavra através do Filho e através da voz profética. Da voz profética, que é a voz do Filho de Deus, que é a voz de Deus, que é a voz do Espírito de Deus. É Deus que fala através dos seus profetas. Agora, sabe interessante? Muitos profetas foram rejeitados. Praticamente todos eles foram rejeitados. Alguns foram cerrados ao meio, como Isaías, outros foram mortos. Jesus era considerado um profeta. Nós sabemos que ele era Deus, mas ele era considerado como profeta. Foi morto. João Batista foi morto. Pedro foi morto, era apóstolo, mas era profeta também. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. E por que os profetas foram perseguidos? Os profetas foram perseguidos e serão perseguidos porque pregam uma verdade que não agrada ao coração que não é transformado pelo Espírito de Deus, que não agrada ao coração que quer continuar vivendo do seu jeito, que não agrada ao coração que não é submisso à vontade de Deus. Agora, esse texto que nós acabamos de ler em Isaías, capítulo 48, diz: "Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Eu sou o Deus eterno, o Deus que te ensina o que é útil. Eu quero ensinar você. Eu quero ajudar você a saber como educar os seus filhos, como transmitir aos seus filhos valores espirituais. Isso está na sua palavra. Eu quero ensinar você como viver a vida dentro de casa. Eu quero ensinar você como transmitir valores sensatos, seguros, apropriados, virtudes para os seus filhos. Como ensinar os seus filhos a amarem o próximo, a servirem o próximo. Como ensinar os seus filhos a serem missionários, primeiro dentro de casa, aprendendo a servir dentro de casa, para depois aprender a servir fora de casa. Eu quero ensinar isso para você. Ah, se você der ouvidos, meu filho, porque você não experimenta? Porque você não experimenta seguir a voz profética? Eu estava dizendo para você que eu tive a bênção de ter nascido num lar de pais imperfeitos, e eu aqui não vou contar as imperfeições lá da casa dos meus pais. Eu vou contar só as coisas boas. As imperfeições, toda casa tem. A minha casa tem imperfeições, a casa dos meus pais teve imperfeições, mas aqui a gente só conta as coisas boas, né? Claro, claro. Mas uma das coisas boas foi que um dia o meu pai aceitou a voz profética. Aceitou que Deus tem profetas, que Deus revela os seus segredos aos profetas. E que o Senhor, como diz Amós 3,7, o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele aceitou que Deus se manifesta através dos profetas. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E ele resolveu construir a sua casa, a sua família, ele e a minha mãe, os dois, o casal, construir a sua família debaixo da orientação profética. Eles resolveram acender a lâmpada, resolveram seguir a orientação de Deus e dizer: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Deus, e luz para o meu caminho. Agora, claro, você, se quer seguir a orientação profética, precisa ler. Precisa desenvolver hábitos regulares de estudo, de pesquisa da palavra de Deus. Pesquisar como alguém pesquisa por pérolas, por tesouros escondidos, por pedras preciosas. Porque nisso aqui, neste livro, está a vida da sua casa, está a vida do seu casamento, está a vida dos seus filhos. Eu quero testemunhar para você agora, aqui no programa Lar e Família, este livro salvou o meu casamento, que já não tinha mais salvação. Este livro salvou o meu casamento. A voz profética salvou o meu casamento. Eu louvo a Deus por isso. E eu me acordo cada manhã e morro de medo de sair de casa e começar a minha vida de trabalho, começar por exemplo, participar aqui do programa Lar e Família, sem ter passado tempo lendo a voz profética, estudando a voz profética. Esta lâmpada
que ilumina o meu caminho, que é lâmpada para os meus pés. Agora, como nós dissemos no primeiro bloco, Jesus disse, através dos seus profetas, e através de Joel, lá no Velho Testamento, Pedro repetiu isto no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, que nos últimos dias haveria novamente a manifestação do dom profético. E se você estudar as profecias de Daniel e de Apocalipse, você não vai ter dúvidas, como eu não tenho dúvidas, de que estamos vivendo naquele períodozinho exatamente antes da volta de Jesus. É talvez um dos períodos mais difíceis da história desse mundo para você criar filhos, para você ter família. Como sobreviver? Como passar com a sua casa por esse período tão difícil? Está aqui, está aqui. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Se eu crer em Deus, vou estar seguro. Se eu acreditar, se eu confiar na voz profética, nos profetas verdadeiros de Deus, eu posso caminhar com segurança, por mais turbulenta que seja a tempestade, por mais difícil que seja o caminho por onde estou trilhando. E eu posso estar falando com pessoas que estão passando por situações de muita angústia na sua vida pessoal ou na sua vida em família. Eu posso estar falando com pessoas que agora mesmo estão enfrentando a ameaça de um divórcio, como eu mesmo já enfrentei. Eu posso estar falando com pessoas que estão sofrendo demais com a drogadição dos filhos. Eu posso estar falando com pessoas que não têm conseguido controlar os hábitos saudáveis da sua casa, não têm conseguido influenciar sua casa para hábitos saudáveis. E por esta causa, por esta razão, estão sofrendo com doenças, com enfermidades. Eu quero convidar você a, neste momento, voltar os seus olhos para a voz profética e dizer: meu Deus, me ajuda a confiar nos teus profetas. Mas Jesus também disse que nos últimos dias haveriam falsos cristos e falsos profetas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Bom, se existem falsos cristos e falsos profetas, algumas pessoas dizem assim: olha, quer saber de um negócio? Se tem falso, eu não vou ser enganado. Toda e qualquer manifestação sobrenatural de profecias ou algo parecido com isso, ou profetas, eu vou rejeitar, porque rejeitando, eu não corro o risco de ser enganado. Jesus disse que surgiriam falsos que enganariam. Mas lembre-se que ao você rejeitar toda e qualquer manifestação, você está seguro de não aceitar o falso, mas você perde de vista o verdadeiro. E Paulo diz aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 em diante. Paulo diz assim: não apagueis o espírito. Quando eu rejeito o dom de profecia, eu posso estar apagando o Espírito. Que outra maneira o Espírito Santo terá para me alcançar, para me enviar mensagens? Não apagueis o Espírito. E aí o verso 20 ele diz: não desprezeis as profecias. E agora o 21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Qual é o critério para julgar? Não é minha própria cabeça. No livro de Isaías, capítulo 8, o verso 20, está escrito assim: vá à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, não há luz neles. Ou seja, lá está escrito: jamais verão a alva. Tem outra tradução que diz: não há luz neles. Então, o critério para que eu avalie, para eu avaliar todas as posteriores manifestações do dom profético é a Bíblia, a palavra de Deus. Resumindo, poderão surgir profetas, dom de profecia, nos últimos dias, na época em que vivemos? Sim. Mas Jesus disse que também haveria contrafação, haveriam falsos cristos, falsos profetas. Eu não posso rejeitar a tudo automaticamente, porque rejeitando tudo, posso estar rejeitando o verdadeiro, o meio que Deus tem para falar comigo. Então, eu devo examinar tudo à luz da palavra de Deus, julgar tudo e reter
apenas o que é bom. Por quê? Porque diz a palavra de Deus: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. E eu termino com 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Deus abençoe você.